Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, em casa, tranquilo, hein? E agora eu tenho certeza que você está feliz da vida porque vai começar a aula 18 de Geografia. Hein? Meu nome é Richard, professor de vocês, e vamos junto e vamos que vamos. Na aula de hoje, retomando como sempre a aula anterior, né? Nós vimos as diferentes formas de regionalização do continente americano, e hoje a gente vai ver essas diferentes formas de regionalização, só que do continente africano, né? Beleza? Vamos lá. Na aula anterior, nós vimos aí que os aspectos, de certo modo, fisiográficos, justificam, na verdade, acabam sendo um grande divisor de água para toda a questão geoeconômica, geopolítica, dentro e de uso e ocupação do solo dentro do continente americano. Então, a industrialização também, nós vimos que foi uma industrialização tardia, sobretudo na América Latina, porém, depois da Guerra de Secessão, lá nos Estados Unidos, conflito entre a parte norte e a parte sul, né? Eles, em 1865, eles iniciam então um processo de industrialização e acabam se fortalecendo e os Estados Unidos ficam hegemônico enquanto os demais países, né, tidos assim, tá? Adota uma política imperialista lá da fala mansa, do tal do Big Stick, lembra, de Roosevelt, ok? E aí, aos interesses dos Estados Unidos sobre a América Latina estava no uso dos seus recursos e de uma forma de conter, inclusive, a expansão industrial desses países, tá bom? Bom, tudo isso a gente viu naquela aula. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho da África, novamente, né? Mas aí as diferentes formas de regionalização e algumas questões também importantes do continente africano, e vamos que vamos. Bom, repare que legal essa animação, porque a gente já vai para um aspecto fisiográfico. Se você for ver com bastante atenção, né, você vai ver que a África ali, no local onde era o Saara, né, onde é o Saara, era um local de vegetação, tá vendo? E que um processo climático, inclusive dessa separação dos continentes, fez com que as coisas fossem se alterando. Portanto, a formação fisiográfica no continente africano, ela também é responsável pela diversidade espacial e pelo uso e ocupação do solo, bem como as diversidades de recursos naturais, que a gente já viu, né? Por exemplo, ali a questão do petróleo, que são os recursos minerais, a escassez de terra fértil, de área de pastagem, que vai dar, e houve, né, os conflitos pelo domínio desses espaços, tudo bem? Então, regionalização. Meu amigo e minha amiga, não tem como falar de regionalização da África sem mencionar a questão dos desertos, porque ele é também um grande divisor nesse sentido. As áreas de deserto, como o Saara, que é essa região, o deserto da Namíbia e do Kalahari, que você tem aqui, ó, entre o laranja e o amarelo do mapa, tá? São áreas bem importantes, porque eles acabam fazendo com que a própria população e a organização populacional do espaço geográfico esteja à mercê dessa condição. Fora que, além dessas questões do deserto, você teria também a regionalização segundo os aspectos econômicos, segundo os aspectos políticos. Eu separei para vocês aqui o Saara, o deserto da Namíbia e o deserto do Kalahari. Mas espera aí, professor, mas como que esses desertos aconteceram naquele espaço? Existe um fator climático denominado aí de correntes marítimas. As correntes marítimas frias, no caso aqui, ó, a corrente de Benguela e aqui a corrente das Canárias, que são correntes marítimas frias, elas que acabaram sendo as grandes coadjuvantes, não, as grandes responsáveis por isso aí. Por quê? Acaba que existe uma dinâmica em que essas correntes inibem a chegada da umidade do oceano para o continente. E, consequentemente, a precipitação acaba ocorrendo no oceano e não no continente.
formando o início do processo de desertificação. Mas o Saara é gigante, né? Isso. E aí, grande parte desse meio, como é que fica? Além de ser a extensão do deserto, você vai ter uma área aqui, ó, onde o uso e ocupação do solo foi indevido. Aqui, ó, essa região é uma região de terras férteis e de áreas de pastagem, né? Ali ao sul do deserto do Saara. E o que aconteceu? Desmatamento, formas de ocupação irregular e, consequentemente, o deserto foi se expandindo. E a grande preocupação, né, é que o Saara vem aumentando o seu espaço territorial, tá bom? Bem, vamos fazer um quiz aí bem rapidão. A diversidade no continente africano, sob os aspectos físicos e socioeconômicos, estão também associadas a, letra A, formação das rochas, letra B, formação dos desertos, letra C, formação do ser humano. Dá uma olhadinha e a gente já volta. Então, pessoal, você deve ter visto, né, a importância, já que eu falei tanto de deserto, né, sem sombra de dúvida, a letra B é o correto. A formação dos desertos aí também tem a ver com a diversidade dentro do continente africano, sobre aspectos físicos e socioeconômicos, tudo bem? Gente, olha essa questão aqui. Se você for fazer um comparativo, quando falávamos de América, veja aqui como é que está, como está diferente a África. A África, uma imagem de satélite durante o dia, a África numa imagem de satélite durante a noite. Olha que escuridão. Você percebe alguns aglomerados aqui na África do Sul, tá vendo? Olha aqui, ó, parte norte, né? Olha o tamanhão do Saara, olha o deserto aqui da Namíbia, Kalahari, ó, tá vendo? Veja que este espaço aqui, ó, bem por aqui assim, ó, passa a linha do Equador. E aí você teria nesta região as florestas equatoriais. Então, as questões regionais têm tudo a ver com os aspectos físicos, tudo. Porque veja, nós vamos ver daqui a pouquinho, essa região, ela é tombada como patrimônio, tá? Não pode ficar desmatando. Você tem ali, ó, as áreas de deserto. E é por isso que os aglomerados, onde se tem energia, abre aqui um parênteses, né? Onde você tem energia dentro da África, aí você vai ter essa ideia, né, de urbanização. Mas não é toda ela, porque tem vários países que não têm energia. Existem algumas missões, né, de missionários que vão para a África, que buscam agora levar energias alternativas, como energia fotovoltaica. E essa energia fotovoltaica é aquela que pega a captação da energia solar, da energia do sol, né, e transforma numa energia motriz para que se movimente máquinas e equipamentos. Olha que bacana, né? Então são trabalhos belíssimos que são feitos. Ora, neste sentido, veja lá comigo. Exercício número 1. Em relação à construção do espaço geográfico africano, marque V para verdadeiro e F para falso. Os vazios demográficos estão relacionados às áreas desérticas e de vegetação equatorial tropical? Letra B. Podemos destacar como áreas urbanizadas a orla litorânea do mar Mediterrâneo, que fica lá no norte, o sudeste africano, na África do Sul, e a região central. Letra C. Os aspectos físicos do continente africano não possuem relações com os aspectos socioeconômicos? Cara, já meio pela entonação da voz, você deve acertar, né? Um minutinho lá para você, no bom sentido, não enquanto minuto, mas enquanto um tempinho para você responder e a gente já volta.
E daí, moçada? Tranquilão, né? Essa ficou fácil. Vamos lá, já vamos colocar ali as respostas. A primeira é verdadeira. Eu queria que você tivesse anotado isso aí. Você precisa ter isso no teu caderno. Mas vamos justificar a letra B. Podemos destacar como áreas urbanizadas a orla litorânea do mar Mediterrâneo. Norte da África, Egito, que é toda aquela região ali do norte. Beleza, certo. Sudeste africano lá embaixo, Sudeste, África do Sul, beleza. Mas a região central não, né? A região central da África não tem todo esse processo aí de áreas urbanizadas. Tanto que naquele mapa ele estava escuro, ok? Então, tá aí o motivo do erro. A região central, se tirasse essa estaria perfeito. Letra C. Os aspectos físicos do continente africano não possuem relações? Claro que possui. Nós vimos a relação do deserto, da formação, né, dos aspectos aí geológicos e de estrutura geológica do continente, tudo isso fazendo parte, então, dele. Portanto, os aspectos físicos estão juntos, tanto um como o outro, em qualquer lugar. Física, e junto com a economia, junto com a organização urbana e social, caminham juntos, ok? Vamos para frente. Questões regionais. Preciso de você junto. Cara, essa parte aqui, ó, foi com carinho preparado para vocês. Preste atenção no raciocínio, vai ajeitando ali no teu caderno como é que fica. Os grupos étnicos rivais disputam pelo poder central, certo? Isso remete, vai dar como consequência instabilidades políticas. E esta instabilidade política, ela repercute direto na infraestrutura. Por quê? Porque não haverá investimentos em infraestrutura. Portanto, a infraestrutura é precária. Ô, professor, infraestrutura o que era mesmo? São as formas de conexão com o mundo. Exemplo, as rodovias, os portos, aeroportos, ferrovias, gasoduto, vias, linhas de transmissão, comunicação via satélite, ok? Voltando lá, baixo nível de educação. Sim, esta instabilidade política provoca um baixo nível de educação. Como as pessoas mal conseguem comer direito em alguns países? Imagine o nível da educação, ok? Portanto, este nível da educação vai trazer para o continente baixo nível de desenvolvimento tecnológico. E conforme nós vimos em aulas anteriores sobre a África, tudo isso, esse esquema, né, dentro aí do continente africano, faz com que a África não participe do mundo globalizado. Ela não tem muito a oferecer. Soma-se a isso este baixo nível de desenvolvimento tecnológico, por conta do baixo nível de educação, uma mão de obra pouco qualificada. Veja, nicho de mercado não tem, mão de obra pouco qualificada, nível de desenvolvimento tecnológico baixo, não tem investimento em educação e ainda a infraestrutura é precária. Professor, no processo inverso, tudo acontece por conta dos grupos étnicos rivais? Sim. E se você pegar esses grupos étnicos rivais, só estão brigando por conta da partilha da África. Daquele momento imperialista dos europeus sobre o continente africano. E depois a retirada deles, né? E aí, aqueles problemas de quem vai chegar ao poder central e que aliança fará para isso junto aos interesses desses países. Tudo bem? Olha aí, ó. Em relação às questões regionais da África, marque V para verdadeiro e F para falso e vamos que vamos! Os investimentos nos países africanos estão relacionados com a elevada infraestrutura, o que atraiu países como a China. B. A instabilidade política do continente africano é resultado das disputas étnicas rivais pelo domínio do poder central, terras agricultáveis e recursos minerais. Letra C. A mão de obra africana é muito valorizada devido à sua qualificação e ao elevado nível educacional nos países centrais africanos. Dá uma olhadinha, dá uma pensada, lembra tudo que eu falei e já voltamos.
E daí, pessoal, tamo junto de novo e já tô colocando as respostas para vocês e vamos corrigir isso aí. Olha lá. Letra A. Os investimentos nos países africanos estão relacionados com a elevada infraestrutura, o que atraiu países como a China. Gente, eu fiz essa questão pensando em você. Pelo seguinte, a infraestrutura é precária. Beleza, ponto final, dentro da África. Mas a China é um país que está buscando investir dentro da África, sobretudo em infraestrutura. Essa questão está incorreta sim, sabe? Porque não é elevada a infraestrutura. Mas eu fiz propositalmente a menção da China, porque a China ela vem investindo dentro do continente africano. E isso é muito importante você fazer esse link aí, tá? Letra B. Verdadeiro, né? Essa instabilidade se deve aos grupos rivais, beleza. Letra C. Por que é falsa, professor? A mão de obra africana é muito valorizada? Não. A mão de obra africana ela é de pouco qualificada, vamos dizer assim, né? Portanto, e isso se justifica pelo nível educacional que também é baixo, ok? E aí não vai atender, né, os países centrais a nível global. Tudo bem? Tranquilinho, né? Vamos para frente. Gente, veja esse mapinha, olha lá, as áreas de conflito entre o século 20 e 21, que século nós estamos? Século 21, pois é, olha as áreas de conflito. Mas vamos ver a legenda, tá bom? Sempre. Amarelo, toda praticamente a África, são países independentes pós-1955. Em verde, ó, você tem aqui a Libéria, Líbia, Egito, Etiópia. E esses já são países que são independentes em 1955. E o território ocupado em 2002, a partir daqui, ó, o Saara Ocidental. Tá? Tudo isso aqui eu digo para vocês, tudo em conflito. Você tem aí guerras civis, você tem guerras entre nações. Se você for ver aí bem direitinho, né, você tem um foguinho que é a guerra civil, em laranja, aí, um vermelho, né, e em roxo são as guerras entre as nações. E aí ele separa aqui, ó, esse espaço, que é a tal da Primavera Árabe, é o grupo do pessoal da África saariana, né, ou África branca. Tudo bem? Gente, eu coloquei isso aqui para você ver que o continente africano, que tem aqueles 56 países, todos, na sua grande maioria, em conflitos internos. Tá? Esse era o objetivo desse mapa. Bem, e dentro das questões regionais, eu quero retomar com vocês a questão do apartheid. Veja aqui essa placa, por exemplo. Né? É uma placa que está sugerindo a divisão, está em inglês e está em alemão, tá vendo? Dizendo que esta área é uma área restrita, sobre ordem da Secretaria do Conselho de Divisão, né, que é uma área de brancos. Veja essa imagem, meu querido e minha querida. Olha lá. Ó. Banco para brancos, banco para negros, sendo que está na África do Sul e ainda dando as costas. Para mim é chocante. Cuidado. Retornem povos nativos. E eu coloquei esse globo para você pensar um pouquinho. Como a gente fala de globalização, se nós ainda dividimos o mundo em parte do norte e parte do sul, a globalização não deveria ser um mundo interligado? A globalização não deveria ser um mundo todo junto? Mas como o mundo está junto se nós ainda dividimos em países do norte e países do sul? Como nós podemos querer um mundo junto se dividimos em países do leste e países do oeste? País do leste e país do oeste? País do norte, país do sul? Claro que geograficamente a gente divide, sim.
Mas aqui eu estou me referindo a uma questão regional onde o ser humano está envolvido, onde a globalização está envolvida. E é isso que eu queria que a gente prestasse bastante atenção, por isso que eu coloquei esse globo. Ora, nesse sentido, vem cá, vamos fazer exercício 3. Em relação às questões regionais africanas, V para verdadeiro, F para falso e vamos que vamos! Os conflitos e disputas étnicas ocorrem apenas na África subsaariana? B. Uma das questões mais complexas do continente africano é o apartheid, que faz uma divisão entre a África branca e a África negra. C. O apartheid foi um período de segregação racial ocorrido na África do Sul que privilegiava os brancos europeus no contexto socioeconômico do país. Dá uma pensadinha e a gente já volta com a resposta.
Então, moçada, bacana esse tema, né? Eu acho topzera. É, meio triste também, mas é bem legal. Vem cá, já colocando as respostas, né? A letra A. Os conflitos e disputas étnicas ocorrem apenas na África subsaariana? Não, a gente viu que foi, lembra aquele mapão lá? Era em todo o continente, não tinha um conflito específico na parte da África negra, vamos supor, mas ocorre também na África branca, onde tem muito petróleo, tem toda uma questão ali econômica, né? Bem, letra B. Uma das questões mais complexas do continente africano é o apartheid, que faz uma divisão entre a África branca e a África negra? Não tem a ver com a África saariana e subsaariana, mas sim com uma divisão entre negros e brancos dentro da África, do qual Nelson Mandela foi o cara que acabou com o apartheid. Será? Será que não existe ainda preconceitos em relação a isso? Né? Apenas para pensar. Vamos lá então, seguindo. Ainda sobre questões regionais, olha isso. Crianças com armas. Olha lá. Crianças com armas. Criança não tem que usar arma. Criança tem que estudar. Criança tem que brincar. Criança tem que se divertir. Você tem que ajudar teu pai, tem que ajudar tua mãe a lavar a louça, limpar a casa, não vai cair tua mão, mas também você tem que estudar, assistir aula de geografia, topzera, e também brincar. Isso. Ir no parque. Não, no parque não pode. Mas em casa, cara. Você, minha querida e meu querido, esse é o teu direito. Mas na África, como na África muitas mortes, as crianças acabam pegando em armas para defender uma ideologia que elas não sabem nem o que é. Porque alguém está mandando. E uma criança com arma é muito perigoso, né? Então, assim, o que a gente defende? Isso aqui, ó, a criança unida de diferentes culturas, brincando e construindo, por exemplo, o Brasil. Reparou que isso aqui é um mapa do Brasil? Então, nós temos isso, né, aqui no nosso país. Mas lá não é assim. Que pena. Bem, ainda sobre questões regionais dentro do continente africano. Veja que legal. Aqui nós temos um mapa colocando petróleo, a exportação de petróleo dentro da África. Quero chamar a atenção para vocês, em especial África do Sul. Veja esse outro mapa, a exportação de carvão mineral. Quero chamar a atenção para vocês, África do Sul. Outro mapa, diamante. Quero chamar a atenção de vocês, África do Sul. Mais um, titânio. Quero chamar a atenção de vocês, África do Sul. Pô, professor, África do Sul tem tudo. Não acabou. Mais um. As exportações de mercadoria em milhões de dólares. Quero chamar a atenção de vocês para a África do Sul. Gente, a África do Sul é muito rica. Eis o porquê das intenções e conflitos dentro dela, eis o porquê de toda aquela relação do apartheid, até mesmo por uma forma de dominação sobre aquele povo, ok? E aí, um pouquinho também da África como um todo, enquanto questão regional. Veja que ela é riquíssima em vários, você mesmo em outros, nos slides dos recursos minerais, né? E agora aqui das mercadorias, você percebe que ela é participativa, sim. Existe uma exploração daqueles recursos dentro do continente aí africano, tá? Vem cá, mais uma atividade. Em relação à economia da África, marque V para verdadeiro e F para falso e vamos que vamos. Letra A. Mesmo que o petróleo seja um dos recursos minerais importantes, os países da África não possuem domínio sobre o preço desse produto, resultando em queda de seu valor. Letra B. O diamante africano é muito cobiçado pelos países da América Latina, Europa e Filipinas. Letra C. Podemos observar que um dos países africanos de destaque para com a economia do continente é o Egito. Gente, copiem, eu já venho com a resposta para vocês. Não, neste caso, eu não queria que você respondesse. Eu queria responder junto com você, tá bom?
Até daqui a pouquinho.
Então, moçada, tamo junto de novo e vamos para as respostas aí da economia da África. Lembra que eu falei que eu queria fazer junto com você? Então tá aqui a resposta e vamos para a letra A. Mesmo que o petróleo seja um dos recursos minerais importantes, os países da África não possuem domínio sobre o preço desse produto, resultando em queda de seu valor. Isso é uma grande verdade, tá? Veja o que acontece. Imagine que eu tenho dois países, o país A e o país B, e ambos competem na venda de petróleo. Esse aqui vende o barril de petróleo a $50. Este outro país sabe que ele está vendendo por 50, ele vende por 45. E aí esse aqui vê que aquele está 45, baixa para 40. E, portanto, o preço do petróleo não é estipulado, existe uma competitividade muito grande. E com isso, o valor vai caindo. É por isso que eu coloquei para vocês, eles não têm domínio sobre o valor. Não existe, vamos vender o petróleo todos a $50 o barril. Não é assim que funciona, ok? Então tá aí, mas é verdadeira a questão. Letra B. O diamante africano é muito cobiçado pelos países da América Latina, Europa e Filipinas. Não, né? América Latina, não, porque ele também exporta. Filipinas, não. Europa, sim. Os países centrais, de certo modo, Estados Unidos, Europa, que seriam os tops aí. Né? Claro que tem o Japão como país central. A China é um país central? Não, a China não. Tá? Falamos disso num momento oportuno. Letra C. Podemos observar que um dos países africanos de destaque para a economia do continente é o Egito. Qual é o país de destaque que eu falei tantas vezes e apontava para vocês no mapa? África do Sul. Né? África do Sul. Muito bem. Seguindo a nossa aulinha, África, desnutrição. Ok? Não fique preocupado, não precisa desligar a televisão. Não. Não vou pôr aqui ninguém com aquela forma assim, né? Ou disforma de ser humano fraco, precisa, não vou pôr nada disso. Mas o mapinha já vai falar bastante e quero tomar a atenção de vocês aqui, ó. Lembra que eu falava o chifre da África, que é a península da Somália? Então, esta região aqui é uma das regiões mais pobres do continente. Mas o mapa tem algumas manchas interessantes, ó. Tem a desnutrição crônica, Sudão, Mali, Sudão do Sul, né, que este mapa aqui era o melhor que eu achei sobre isso, mas um pouquinho desatualizado porque não tem Sudão do Sul, tá? Zâmbia, beleza. Mas aí você tem a escassez de alimento. Então veja, você tem a área laranja, escassez de alimento, e em amarelo, desnutrição crônica, tá bom? E daí você tem problemas de guerrilhas, por exemplo, que são essas áreas achuradas dentro aí do mapa. E essas flechas, professor, tá vendo as flechas verdes lá? Isso, essas são os refugiados, os processos de migração de refugiados indo de um país para o outro, buscando aí este refúgio. Tudo bem? Então tá aí as áreas de desnutrição. Um quiz aí bem legal. Vamos fazer junto? Dentre as áreas de desnutrição do continente africano, podemos destacar a África do Sul, é grande desnutrição lá. Letra B, a Península da Somália, o chifre da África, ou a África branca ou saariana? Dá uma pensadinha aí, vamos ver. Muito bem, cara. Respondeu certíssimo. Letra B, Península da Somália, o chifre da África. É essa região aqui, né? Que seria aí essa parte de desnutrição. Opa, palavrinha. Desnutrição. Muito bem. Vamos seguir? Hoje,
a gente conclui um objetivo bem legal, estudar as diferentes formas de regionalização dentro da África, também algumas questões, como o apartheid, a questão da desnutrição, vimos aí toda aquela relação dos recursos, né, naturais existentes dentro desse continente, e também a questão dos conflitos, e esses conflitos levando a toda a problemática, né, da falta de infraestrutura, falta de investimentos, né, na educação e assim por diante. Beleza? Não chore, a nossa aula não acabou, vai ter outra aula. E lá na próxima aula a gente vai ver os aspectos históricos, culturais e regionais, tanto da América como da África. Portanto, vai ser um momento bacana, porque a gente vai juntar os dois continentes e ver suas diferenças e semelhanças. Beleza, moçada? Até lá.